Minha nora publicou uma foto bebendo e dançando nas redes sociais, no exato momento em que eu descia o caixão do meu filho na terra fria do cemitério. A legenda dizia: "A vida é curta demais para não aproveitar cada segundo." Enquanto eu segurava as lágrimas diante de dezenas de pessoas enlutadas, ela estava em algum lugar brindando com champanhe e sorrindo para a câmera como se nada tivesse acontecido. Mas o que eu descobri horas depois daquele enterro mudou tudo o que eu achava que sabia sobre meu filho, sobre ela e sobre os últimos 3 anos da minha vida. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu nunca pensei que enterraria meu único filho sozinho. Ali estava eu, Roberto Nogueira, 58 anos, parado no cemitério do Morumbi numa manhã fria de junho, observando o punhado de gente que teve a decência de comparecer ao funeral de Lucas. Contei mentalmente: 42 pessoas. 42 almas que tiraram algumas horas da quinta-feira para se despedir do meu garoto. Mas a pessoa que deveria estar ao meu lado, segurando minha mão, compartilhando essa dor insuportável, simplesmente não apareceu. Camila. Minha nora há 5 anos. A mulher que meu filho amava mais que tudo neste mundo. Ausente. O padre falava palavras que eu mal conseguia processar. Algo sobre a brevidade da vida, sobre planos de Deus que não compreendemos, sobre a paz eterna. Palavras vazias que ecoavam no ar gelado da manhã. Eu mantinha os olhos fixos no caixão de mogno, aquele objeto absurdo que guardava o corpo do meu menino. Lucas tinha apenas 32 anos. 32 anos de vida interrompidos brutalmente por um acidente de carro na Marginal Pinheiros. Uma batida, disseram os policiais. Perda de controle do veículo, morte instantânea. As pessoas começaram a se aproximar para dar os pêsames. Abraços constrangedores, tapinhas nas costas, murmúrios de condolências. Todos diziam as mesmas coisas. Meus sentimentos. Era um rapaz tão bom. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Mas eu percebia os olhares furtivos, os cochichos discretos. Estavam todos pensando a mesma coisa. Onde estava Camila? A irmã de Lucas, não. Ele era filho único, fruto do meu casamento com Helena, que me deixou há 15 anos por um professor de yoga de Perdizes. Desde então, Lucas era tudo o que eu tinha. Meu propósito, minha razão para acordar todos os dias e ir trabalhar na minha oficina mecânica na Vila Madalena. Trabalhei duro a vida inteira para dar a ele uma educação decente, uma vida melhor que a minha. E consegui. Lucas se formou em administração na Fundação Getúlio Vargas, conseguiu um emprego excelente numa multinacional de tecnologia, conheceu Camila numa festa de formatura de um amigo e construiu a vida que eu sempre sonhei para ele. Apartamento próprio no Itaim Bibi, carro importado, viagens para o exterior. Tudo que eu não tive, ele conquistou. Camila era diferente de qualquer garota que Lucas tinha namorado antes. Vinha de família de dinheiro. Morava num condomínio de luxo na região dos Jardins. Estudou em colégio particular caro. Tinha aquela beleza polida das mulheres que frequentam a academia 5 vezes por semana e fazem procedimentos estéticos mensalmente. Cabelos loiros sempre impecáveis, unhas perfeitas, roupas de grife. No começo, confesso que estranhei. Achei que ela estava fora da nossa liga, que aquele relacionamento não ia durar. Mas Lucas estava apaixonado de um jeito que eu nunca tinha visto. Falava dela o tempo todo, os olhos brilhando quando mencionava o nome de Camila. Dizia que ela era inteligente, engraçada, que o entendia como ninguém. 2 anos depois de começarem a namorar, ele me ligou eufórico. "Pai, eu pedi ela em casamento, ela disse sim." A alegria na voz dele era tão genuína que minhas próprias reservas derreteram. O casamento foi num buffet chique em Alphaville, com mais de 200 convidados. A família de Camila pagou a maior parte, o que foi um alívio para mim, porque jamais conseguiria bancar uma festa daquele porte. Usei meu melhor terno, aquele que comprei para o casamento do meu primo há 10 anos, e tentei não me sentir deslocado entre executivos, empresários e gente que falava de viagens para a Europa como quem comenta o tempo. Camila foi gentil comigo durante a festa.
Me apresentou para os pais, para os amigos, sempre me incluindo nas conversas mesmo quando eu claramente não entendia metade das referências que faziam. Sogro querido, ela me chamava, sempre com aquele sorriso perfeito. Lucas me abraçou no final da noite e disse: "Obrigado por tudo, pai. Por ter me criado, por ter me dado estrutura para chegar até aqui. Eu amo você." Foram palavras que guardei no coração como um tesouro. Os primeiros anos de casamento pareciam felizes. Lucas e Camila vinham jantar na minha casa uma vez por mês, sempre trazendo vinho e sobremesa cara de alguma confeitaria francesa. Camila elogiava minha comida, embora eu soubesse que era bem simples comparada ao que ela estava acostumada. Conversávamos sobre trabalho, planos, viagens que estavam planejando, mas nos últimos meses algo mudou. Lucas começou a ficar mais distante. Ligava menos, cancelava nossos almoços de domingo com desculpas vagas sobre trabalho ou compromissos com a família de Camila. Quando nos encontrávamos, parecia distraído, preocupado. Perguntei várias vezes se estava tudo bem, e ele sempre respondia que sim. Apenas cansado do trabalho, estresse normal. Eu queria acreditar, mas um pai conhece seu filho. Algo estava errado. 3 semanas antes do acidente, Lucas apareceu na minha oficina sem avisar. Era uma terça-feira à tarde, horário em que ele normalmente estava no escritório. Ele entrou com o rosto pálido, as mãos tremendo levemente. "Pai, eu preciso conversar com você", disse. Sua voz estava carregada de uma ansiedade que me assustou. Fechei a porta do meu pequeno escritório nos fundos da oficina. Mandei meu funcionário, o Marcos, assumir a frente e sentei com Lucas. "O que aconteceu, filho?" Ele ficou em silêncio por longos segundos, passando as mãos pelo cabelo repetidamente. Um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. "Pai, eu acho que a Camila está me traindo." Ele soltou finalmente, a voz quebrando. As palavras saíram como se cada uma delas machucasse fisicamente ao ser pronunciada. Senti meu estômago revirar. "O que te faz pensar isso?" Perguntei tentando manter a calma. Lucas contou que nos últimos meses, Camila estava cada vez mais distante. Chegava tarde em casa sempre com desculpas sobre happy hours com amigas ou compromissos de trabalho. Ela trabalhava como gerente de marketing numa agência de publicidade, então os horários irregulares não eram totalmente incomuns. Mas havia algo mais. Ela escondia o celular, mudava de assunto quando ele perguntava sobre o dia dela. Parecia irritada com a presença dele. "Encontrei mensagens, pai", Lucas disse, a voz quase um sussurro. Apagadas, mas consegui recuperar pelo backup da nuvem. Conversas com um cara, coisas íntimas, encontros secretos. Meu coração apertou. Não pela confirmação da traição, mas pela dor estampada no rosto do meu filho. "Você confrontou ela?" perguntei. Ele balançou a cabeça negativamente. "Estou com medo. Medo de que seja verdade, medo de perder ela, medo de que meu casamento tenha sido uma mentira esse tempo todo." Tentei aconselhá-lo da melhor forma possível. Disse que ele precisava conversar com Camila, colocar as cartas na mesa, buscar a verdade. Que casamento sem confiança não era casamento. Que ele merecia ser feliz, com alguém que o valorizasse de verdade. Lucas me abraçou forte antes de ir embora. "Obrigado, pai. Eu vou pensar no que você disse." Aquela foi a última conversa de verdade que tivemos. 10 dias depois, recebi a ligação que nenhum pai deveria receber. Era madrugada, por volta das 3 horas da manhã. O telefone tocando insistentemente me arrancou do sono. Atendi com o coração já disparado, porque ligação naquele horário nunca é boa notícia. "Senhor Roberto Nogueira?" Uma voz feminina, formal, profissional. "Aqui é do Hospital Albert Einstein. O senhor é pai de Lucas Nogueira?" O mundo parou naquele segundo. "Sou sim, o que aconteceu?" Minha voz saiu trêmula, desesperada. A mulher hesitou, e naquela pausa de meio segundo, eu já sabia. Algo terrível tinha acontecido. "Senhor, seu filho sofreu um acidente de carro grave na Marginal Pinheiros. Ele foi trazido para cá, mas infelizmente não resistimos reanimá-lo. Sinto muito, senhor. Lucas faleceu." As palavras seguintes foram um borrão. Algo sobre procedimentos
identificação do corpo, contato com familiares. Eu estava em piloto automático quando peguei as chaves do carro e dirigi até o hospital. As ruas de São Paulo estavam desertas naquele horário, e eu atravessava a cidade num estado de choque total, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. Meu filho estava morto. Lucas estava morto. No hospital, me levaram para uma sala fria e asséptica. Uma médica jovem, com olhos cansados, me explicou o que tinha acontecido. Lucas estava dirigindo sozinho pela marginal quando perdeu o controle do carro em alta velocidade. Bateu contra a mureta de proteção. O impacto foi fatal. Morte instantânea, ela garantiu, tentando oferecer algum consolo. Ele não sofreu. A esposa dele foi avisada? Perguntei, a voz saindo mecânica. A médica consultou uma prancheta. Tentamos contato, mas o telefone está desligado. Conseguimos localizar o senhor através dos documentos dele. Camila. Onde estava Camila naquele momento? Tive que identificar o corpo. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ali estava meu filho, meu Lucas, imóvel sob um lençol branco. Seu rosto estava intacto, apenas alguns cortes superficiais. Parecia que estava dormindo. Passei a mão pelos cabelos dele, aquele gesto automático de pai que eu fazia desde que ele era bebê, e deixei as lágrimas finalmente caírem. Saí dali com papéis para assinar, decisões para tomar, um funeral para organizar. Estava sozinho nisso tudo. Tentei ligar para Camila dezenas de vezes ao longo da manhã. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal. Finalmente, por volta das 10 horas da manhã, ela atendeu. Alô? A voz dela soou sonolenta, irritada. Camila, é o Roberto. Minha voz saiu dura, controlada. Lucas sofreu um acidente. Ele não resistiu. Lucas morreu. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais. O quê? Ela disse finalmente, a voz agora mais alerta. Como assim? O que aconteceu? Expliquei os detalhes que sabia. A batida, o hospital, a morte. Ela fez perguntas, pareceu chocada. Disse que estava em Campinas visitando uma amiga e que voltaria imediatamente. Por que seu telefone estava desligado a noite toda? Não consegui deixar de perguntar. Estava sem bateria. Ela respondeu rapidamente. Esqueci o carregador. Roberto, eu estou em choque. Vou pegar minhas coisas e voltar agora. A gente se fala depois. E desligou. Passei os 3 dias seguintes organizando o funeral sozinho. Escolhi o caixão, as flores, a música, o cemitério. Avisei os parentes distantes, os amigos de Lucas, os colegas de trabalho. Cada ligação era uma tortura. Ter que repetir as palavras Lucas morreu dezenas de vezes. Ouvir a incredulidade e o choque do outro lado. Camila apareceu no velório finalmente. Chegou 2 horas depois do início. Vestida de preto, óculos escuros enormes cobrindo metade do rosto. Ela se aproximou do caixão, ficou ali parada por alguns minutos, e então se sentou num canto, olhando para o celular a maior parte do tempo. Algumas pessoas foram até ela oferecer condolências, e ela aceitava com acenos de cabeça e palavras monossilábicas. Tentei conversar com ela em 2 momentos. Na primeira vez, ela disse que estava muito abalada para falar. Na segunda, alegou uma enxaqueca terrível e pediu para ficarmos em silêncio. Não houve abraço, não houve consolo mútuo, não houve o compartilhar de dor entre 2 pessoas que amavam Lucas. O velório durou 6 horas. Camila saiu 1 hora antes do fim, dizendo que não estava se sentindo bem e que precisava descansar para o enterro do dia seguinte. Eu fiquei até o final, recebendo cada pessoa que veio se despedir, agradecendo pela presença, segurando a compostura mesmo quando tudo dentro de mim queria desabar. Voltei para casa na madrugada, exausto física e emocionalmente. Não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, olhando fotos antigas de Lucas. Ele bebê no meu colo. Ele criança, sorrindo banguela depois de perder o primeiro dente. Adolescente, desajeitado e feliz. Adulto, formado, bem-sucedido. Todas as fases de uma vida que terminou cedo demais. Na manhã do enterro,
Uma quinta-feira nublada e fria, cheguei ao cemitério 1 hora antes. Queria ter um momento sozinho com meu filho antes da cerimônia. Fiquei ali, ao lado do caixão fechado, conversando com ele em voz baixa. Pedi desculpas por não ter sabido ajudar quando ele mais precisou, por não ter insistido mais naquela última conversa, por todas as vezes que coloquei o trabalho na frente da nossa relação. As pessoas começaram a chegar. Colegas de trabalho, amigos da faculdade, alguns primos distantes, vizinhos. Cada rosto conhecido era um pequeno consolo. Pelo menos essas pessoas se importavam o suficiente para estar ali. Mas conforme a hora da cerimônia se aproximava, um rosto específico continuava ausente. Camila. O padre chegou, perguntou se deveríamos esperar mais alguns minutos. Olhei ao redor, esperando ver Camila surgindo apressada, atrasada, mas presente. Nada. Liguei para ela 3 vezes. Todas caíram na caixa postal. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. Vamos começar, disse ao padre, a voz pesada de resignação e uma raiva crescente que eu estava lutando para controlar. A cerimônia foi simples e digna. O padre falou sobre Lucas, sobre sua bondade, seu trabalho, sua dedicação. Eu fiz um discurso curto, porque não confiava na minha voz para durar muito tempo. Falei sobre como era ser pai dele, sobre o orgulho que sentia, sobre como ele transformou minha vida em algo com propósito, sobre como a dor da sua ausência era física, palpável, um buraco no peito que nunca seria preenchido. As pessoas choraram. Houve abraços. Houve solidariedade silenciosa. E então chegou o momento de descer o caixão. O momento mais definitivo, mais final. Quando aquele caixão tocasse o fundo da sepultura, seria real. Lucas estaria realmente enterrado, realmente morto, realmente partido para sempre. Foi nesse momento, com as cordas sendo puxadas, o caixão descendo lentamente, as pessoas com lágrimas escorrendo pelos rostos, que meu telefone vibrou no bolso. Uma notificação. Normalmente, eu jamais olharia o celular num momento desses. Mas havia algo urgente na vibração. Uma intuição estranha que me fez pegar o aparelho. Era uma notificação do Instagram. Alguém havia marcado vários contatos numa publicação nova. E entre esses contatos estava eu, Roberto Nogueira, marcado numa foto que Camila acabava de postar. Abri a notificação com dedos trêmulos. A imagem que apareceu na tela fez meu sangue gelar nas veias. Era Camila, radiante num vestido vermelho justo, cabelos soltos e brilhantes, sorriso enorme no rosto. Ela segurava uma taça de champanhe, claramente em algum tipo de festa ou celebração. Ao fundo, pessoas dançavam, luzes coloridas, uma atmosfera de pura diversão. A legenda dizia: "A vida é curta demais para não aproveitar cada segundo, brindando aos novos começos e às oportunidades que o universo nos dá. Viva intensamente." Postada havia 17 minutos. Exatamente quando o caixão do marido dela estava sendo enterrado. Senti as pernas bambearem. Alguém ao meu lado me segurou pelo braço, perguntando se eu estava bem. Não consegui responder. Meus olhos estavam fixos naquela imagem, naquele sorriso, naquela legenda absurda. Novos começos. Oportunidades. Palavras alegres, leves, comemorativas, no dia do enterro do marido. Olhei ao redor, verificando se alguém mais tinha visto. Algumas pessoas estavam checando os celulares. E, pelos rostos chocados, a notícia estava se espalhando rapidamente. Sussurros começaram, olhares de indignação. Uma prima de Lucas, a Fernanda, se aproximou de mim com lágrimas de raiva nos olhos. "Tio Roberto, você viu o que ela postou? Como ela pode fazer uma coisa dessas?" Sua voz estava alta o suficiente para que outros ouvissem. Mais pessoas checaram os celulares. A indignação se espalhou pelo pequeno grupo de enlutados como um incêndio. Eu não disse nada. Não conseguia formar palavras. Estava dividido entre uma tristeza avassaladora e uma raiva tão intensa que me assustou. Como alguém podia ser tão cruel, tão insensível, tão completamente desprovida de empatia? O enterro terminou em silêncio constrangido. As pessoas vieram dar os pêsames,
mas muitas estavam visivelmente perturbadas com a postagem de Camila. Alguns mencionaram diretamente: que absurdo o que ela fez. Sem respeito nenhum. Coitado do Lucas, casado com uma mulher dessas. Eu apenas acenava, incapaz de defender ou explicar algo que eu mesmo não entendia. Voltei para casa dirigindo no automático, a mente girando em círculos. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava respostas. Cheguei na minha casa na Vila Madalena, uma construção simples de 2 andares que era meu lar há 30 anos, e fui direto para o computador. Abri o Instagram no navegador, algo que raramente fazia. Minha conta era praticamente inexistente, criada há anos apenas para acompanhar as postagens de Lucas. Fui direto ao perfil de Camila. A foto ainda estava lá, agora com 143 curtidas e 28 comentários. Li os comentários com o estômago embrulhado. A maioria era de pessoas que claramente não sabiam sobre a morte de Lucas. Linda. Arrasou. Aproveita mesmo. Você merece toda a felicidade do mundo. Mas havia alguns comentários diferentes, de pessoas que sabiam da situação. Sério isso, Camila? Que falta de respeito. No dia do enterro do seu marido. Esses comentários críticos eram respondidos por Camila ou deletados rapidamente. Ela estava online, ativamente gerenciando a publicação, ativamente escolhendo manter aquela imagem no ar mesmo sabendo das críticas, mesmo sabendo que seu marido estava sendo enterrado naquele exato momento. Ampliei a foto, estudando cada detalhe. O vestido era novo, caro, as joias também. O ambiente ao fundo parecia ser algum tipo de cobertura ou salão de festas de prédio de luxo. Havia outras pessoas na foto, rostos desconhecidos para mim, todos sorrindo e celebrando algo. Então notei um detalhe que tinha passado despercebido na primeira olhada. No reflexo da janela atrás de Camila, era possível ver, bem desfocado mas identificável, a forma de um homem. Ele estava de braços cruzados observando a cena. E havia algo familiar naquela silhueta. Dei zoom máximo na imagem. A qualidade ficou péssima, pixelada, mas ainda assim eu podia distinguir características básicas. Alto, ombros largos, cabelo escuro penteado para trás. E uma tatuagem no antebraço direito. Uma tatuagem que eu reconhecia. Meu coração disparou. Aquele era Marcelo Santos, o personal trainer de Camila. Lucas tinha mencionado esse cara algumas vezes ao longo dos meses. Camila começou a treinar com ele há cerca de 1 ano, num desses estúdios particulares caros da região dos Jardins. Ela falava muito sobre o Marcelo, sobre como ele era exigente, sobre como estava vendo resultados excelentes. Lucas, na nossa última conversa séria, tinha mencionado que suspeitava que o caso dela poderia ser com o personal trainer. Ela tá sempre falando dele, pai. O Marcelo isso, o Marcelo aquilo. E ela mudou o jeito de se vestir, ficou ainda mais vaidosa. Acho que tem algo rolando entre eles. Na época, tentei acalmar Lucas. Disse que ele podia estar vendo coisas onde não havia nada. Que personal trainer sempre tem uma relação próxima com clientes, que fazia parte do trabalho motivar e criar conexão. Mas Lucas estava certo. Sua intuição estava certa. Procurei o perfil de Marcelo Santos no Instagram. Não foi difícil achar. Ele era um daqueles influenciadores fitness. Postava fotos sem camisa mostrando os músculos, vídeos de treinos, stories motivacionais. Tinha 42 mil seguidores. A bio dele dizia: Personal Trainer. Transformo corpos e vidas. Atendimento VIP. Resultados garantidos. Deslizei pelo feed dele. Fotos com vários clientes, homens e mulheres. E então encontrei uma foto de 3 meses atrás. Marcelo e Camila num treino. Ela estava em roupas de ginástica, sorrindo para a câmera, e ele estava bem próximo, a mão no ombro dela. A legenda: cliente dedicada, resultados incríveis, orgulho do progresso da Camila. Nos comentários, Camila tinha respondido com vários emojis de coração e uma mensagem: melhor profissional ever. Mudou minha vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A frase ecoava na minha cabeça. Lucas estava certo.
Havia algo entre eles. E agora, no dia do enterro dele, Camila estava numa festa com esse homem. Não apenas numa festa, mas postando sobre novos começos, sobre aproveitar a vida, sobre oportunidades. Liguei para Camila. Dessa vez, ela atendeu no terceiro toque. Oi, Roberto. A voz dela soou casual, despreocupada, como se estivéssemos tendo uma conversa normal num dia normal. Camila, onde você está? Perguntei tentando manter a voz calma. Por que você não veio ao enterro do seu marido? Um suspiro longo do outro lado. Roberto, eu sei que você tá bravo, mas eu simplesmente não consegui. Foi tudo muito rápido, muito traumático. Eu entrei em desespero hoje de manhã, e minha terapeuta disse que eu não deveria me forçar a situações que poderiam me causar mais trauma. Então decidi não ir. Você está numa festa, afirmei, a raiva vazando na minha voz. Vi sua postagem. Você está bebendo champanhe e celebrando alguma coisa enquanto seu marido está sendo enterrado. Outro suspiro, esse mais irritado. Não é uma festa, Roberto. É uma reunião de apoio com amigos. Eles estão me ajudando a processar tudo isso. E sobre a postagem, foi só uma mensagem de força para mim mesma. Um lembrete de que a vida continua. Não tem nada de errado nisso. Camila, seu marido morreu há 3 dias. 3 dias. E você não consegue nem fingir que está de luto? Minha voz estava subindo, o controle escorregando. As pessoas estão comentando. Todo mundo viu o que você postou. Todo mundo está indignado. Olha, Roberto, eu entendo que você está sofrendo e está procurando alguém para culpar. Ela disse, a voz agora fria, defensiva. Mas eu também estou sofrendo do meu jeito. Só porque eu não estou chorando em público ou me vestindo de viúva vitoriana, não significa que eu não estou sentindo. Cada um processa luto de forma diferente, e eu preciso que você respeite o meu processo. Seu processo envolve estar com o Marcelo? Soltei a pergunta. Silêncio tenso do outro lado. Silêncio que durou tempo demais para ser inocente. O que você está insinuando? Ela perguntou finalmente, a voz perigosamente baixa. Lucas sabia, disse simplesmente. Ele sabia sobre você e o personal trainer. Me contou semanas atrás. Ele tinha provas, Camila. Mensagens, fotos. Ele sabia que você estava traindo ele. Outro silêncio. Quando Camila falou novamente, toda a pretensão de cordialidade tinha desaparecido. Tá bom, Roberto. Quer saber a verdade? Sim, eu estava infeliz no casamento. Sim, eu me aproximei do Marcelo. Mas não foi traição. Lucas e eu estávamos praticamente separados há meses. A gente só mantinha as aparências. Vocês moravam juntos, eram casados. Como isso não é traição? Estava de pé agora, andando em círculos pela sala, a adrenalina bombeando nas veias. Porque o casamento já tinha acabado, Roberto. Lucas era... Ele era complicado, ansioso, inseguro, controlador. Checava meu celular, questionava onde eu ia, com quem eu falava. Vivia nessa paranoia de que eu ia deixar ele. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Eu ia mesmo. Estava juntando coragem para pedir o divórcio quando o acidente aconteceu. As palavras eram como socos. Então a morte dele foi conveniente para você, foi? Deixei a acusação pender no ar. Cuidado com o que você está dizendo, Roberto. Camila disse, a voz agora com um tom de ameaça. Você está insinuando o quê? Que eu tive algo a ver com o acidente? Isso é loucura. Lucas bateu o carro porque ele estava dirigindo em alta velocidade na marginal de madrugada. Provavelmente alcoolizado ou alterado de alguma forma. Eu não tive nada a ver com isso. Onde você estava naquela noite? Perguntei. De verdade. Onde você estava quando meu filho bateu o carro e morreu sozinho? Isso não é da sua conta. Ela respondeu rispidamente. Mas já que você está me acusando, eu estava em Campinas mesmo, com a Juliana, minha amiga da faculdade. A gente foi jantar e eu dormi lá. Tenho provas disso, se você quiser ver. Então, por que seu celular estava desligado a noite inteira? Por que você não atendeu quando o hospital tentou te ligar? Estava pressionando agora, buscando inconsistências. Eu já te disse. Esqueci o carregador e a bateria acabou.
Quando acordei de manhã e liguei o celular, vi as ligações perdidas e te liguei imediatamente. Você está tentando criar uma história que não existe, Roberto. A história existe, Camila. Você estava traindo meu filho. Você estava planejando abandoná-lo. E no dia do enterro dele, você está numa festa com seu amante. Essa é a história real. Pensa o que você quiser, ela disse, a voz cansada agora. Eu não tenho que te dar satisfação de nada. Meu relacionamento com Lucas era entre eu e ele. E quanto ao Marcelo, sim, a gente tá junto agora. Lucas se foi. E eu mereço seguir com a minha vida. Eu sou nova, Roberto. Tenho 28 anos. Não vou passar o resto da vida fingindo ser uma viúva enlutada só para satisfazer as expectativas dos outros. Você tem 28 anos e seu marido de 32 acabou de morrer há 3 dias. Minha voz estava trêmula de raiva contida. 3 dias, Camila. A maioria das pessoas ainda está processando o choque. Mas você já está celebrando novos começos com outro homem. Olha, essa conversa não está levando a lugar nenhum, ela disse com firmeza. Eu vou desligar agora. Sobre as coisas do Lucas que estão no apartamento, eu vou separar tudo e você pode buscar quando quiser. Mas eu preciso que você entenda. Minha vida com Lucas acabou. Eu respeito que você está de luto. Mas eu não vou deixar você me julgar ou me dizer como eu devo me sentir. Boa noite, Roberto. E desligou. Fiquei ali parado, segurando o celular, a conversa reverberando na minha cabeça. Não era apenas a frieza dela que me chocava. Era a completa ausência de remorso, a falta total de empatia. Ela tinha transformado Lucas num vilão da história, num marido controlador e paranoico, quando tudo que ele fez foi perceber que estava sendo traído. Sentei no sofá, exausto. O dia tinha sido longo demais, pesado demais. Enterrei meu filho pela manhã e à noite descobri que a mulher que ele amava não apenas o traía, mas estava celebrando a morte dele como libertação. Era demais para processar. Peguei meu notebook e voltei ao Instagram de Camila. A foto ainda estava lá, mas agora os comentários tinham aumentado significativamente. Muitas pessoas que estiveram no enterro tinham visto e estavam expressando indignação. A prima Fernanda tinha comentado: vergonhosa, sem respeito pelos mortos e pelos vivos que estão de luto. Outros seguiram: que falta de caráter. O Lucas merecia coisa melhor. 3 dias de viúva e já tá festejando. Mas Camila não deletou a foto. Pelo contrário, ela respondeu alguns comentários. Quem não vive minha vida não pode me julgar. Luto não tem manual de instruções. Deus sabe de todas as coisas. Ela estava desafiante. Não tinha vergonha. E isso me dizia algo importante. Ou ela era uma sociopata sem capacidade de sentir empatia, ou havia algo mais acontecendo. Algo que eu ainda não estava vendo. Decidi investigar mais fundo. Entrei no perfil do Marcelo Santos novamente e comecei a olhar com mais atenção. Além das fotos de treinos e clientes, havia muitas postagens sobre lifestyle. Restaurantes caros, carros de luxo, viagens para resorts. Para um personal trainer, mesmo bem-sucedido, parecia um estilo de vida muito acima do esperado. Fui para o Google e pesquisei o nome dele. Encontrei o site do estúdio onde ele trabalhava. Personal training de alto padrão, pacotes VIP a partir de R$ 3.000 por mês. Caro, mas não o suficiente para justificar todo aquele luxo que ele ostentava. Continuei pesquisando e encontrei algo interessante. Uma matéria de jornal de 2 anos atrás sobre um escândalo envolvendo um personal trainer que seduzia clientes ricas e as convencia a investir em negócios fraudulentos. O nome do personal trainer era diferente, mas a foto tinha algo familiar. A estrutura do rosto, a forma como ele sorria. Podia ser coincidência. Salvei o link e continuei investigando. Entrei em fóruns sobre golpes financeiros, grupos de vítimas de fraudes. E encontrei menções a esquemas envolvendo personal trainers que criavam relacionamentos íntimos com clientes para depois pedir investimentos ou empréstimos. Um padrão começou a se formar na minha cabeça. E se Marcelo não era apenas um amante oportunista? E se ele era algo pior?
Lembrei que Lucas, na nossa última conversa, mencionou problemas financeiros. Camila tá gastando cada vez mais, pai. Cartões no limite, contas atrasadas. Eu não sei onde ela tá colocando tanto dinheiro. Na época, pensei que era apenas gastos com roupas, procedimentos estéticos, coisas típicas. Mas e se fosse outra coisa? Peguei o celular e liguei para o Ricardo, melhor amigo de Lucas desde a faculdade. Ele atendeu no segundo toque, a voz pesada de tristeza. Roberto, como você tá? Trocamos algumas palavras sobre o funeral, sobre como tudo tinha sido difícil. Então fui direto ao ponto. Ricardo, o Lucas comentou alguma coisa com você sobre problemas de dinheiro? Nos últimos meses? Ele hesitou. Comentou sim. Ele me disse que tinha algumas dívidas acumulando, que a Camila tinha feito alguns investimentos que não deram certo e eles tinham perdido uma grana considerável. Que tipo de investimentos? Meu coração estava acelerado agora. Não sei os detalhes. Algo relacionado a uma academia ou estúdio, eu acho. A Camila conheceu um cara que estava abrindo um negócio e convenceu o Lucas a investir. Mas deu errado e eles perderam tipo uns 80 mil reais. 80 mil reais. Uma quantia enorme. O Lucas te falou o nome desse cara? Ricardo pensou por um momento. Não lembro do nome completo, mas sei que era o personal trainer dela. O Lucas estava puto porque, além de perder a grana, ele suspeitava que a Camila estava tendo um caso com o cara. Bingo, Marcelo Santos. As peças começavam a se encaixar. Camila não era apenas uma esposa infiel. Ela era, muito provavelmente, vítima de um golpista. E, possivelmente, sem saber, tinha ajudado esse golpista a roubar dinheiro do meu filho. Agradeci ao Ricardo e desliguei. Minha mente estava trabalhando em alta velocidade agora. Precisava de mais informações. Precisava entender o quadro completo antes de tomar qualquer atitude. Passei as próximas 2 horas pesquisando tudo que podia sobre Marcelo Santos. Encontrei que ele tinha aberto e fechado 3 negócios nos últimos 5 anos. Uma academia que faliu em 8 meses. Um estúdio de crossfit que durou menos de 1 ano. Uma loja de suplementos que também fechou rapidamente. Sempre o mesmo padrão. Abria com pompa, conseguia investidores e depois fechava alegando problemas de gestão ou mercado desfavorável. E em cada um desses empreendimentos havia mulheres envolvidas como investidoras. Mulheres casadas, na maioria. Consegui rastrear 2 delas através de reportagens antigas em blogs locais sobre empreendedorismo. Ambas tinham processado Marcelo por fraude, mas os processos foram arquivados por falta de provas concretas de má-fé. Marcelo era um predador sofisticado. Seduzia mulheres casadas e ricas, criava uma relação de dependência emocional e então apresentava oportunidades de negócio, que na verdade eram esquemas para desviar dinheiro. Quando o negócio inevitavelmente falia, ele já tinha embolsado a maior parte do investimento através de salários inflacionados, consultorias e outras despesas fabricadas. Camila tinha caído direitinho no golpe, e Lucas tinha pagado o preço. A morte de Lucas tinha sido um acidente? Essa pergunta começou a crescer na minha mente. Lucas estava estressado, com problemas financeiros, descobrindo a traição da esposa. Mas ele era um motorista cuidadoso. Nunca tinha se envolvido em acidentes. Raramente bebia quando precisava dirigir. O que ele estava fazendo na Marginal Pinheiros às 3 da madrugada, dirigindo em alta velocidade? Voltei aos detalhes do acidente. A polícia tinha feito um boletim de ocorrência básico: perda de controle do veículo, colisão com a mureta de proteção, vítima fatal. Não havia menção de outros veículos envolvidos. Não havia testemunhas. As câmeras de segurança da Marginal naquele trecho estavam em manutenção. Então não havia imagens. Conveniente demais? Ou eu estava vendo conspirações onde havia apenas uma tragédia? Decidi que precisava ir ao apartamento de Lucas. Camila tinha dito que eu podia buscar as coisas dele, e eu tinha uma chave reserva que Lucas me dera anos atrás, para emergências. Nunca imaginei que a usaria nessas circunstâncias. No dia seguinte, uma sexta-feira, fui até o Itaim Bibi. O apartamento ficava num prédio moderno de 20 andares, todo vidro e aço,
com portaria 24 horas e segurança ostensiva. O porteiro me reconheceu. Senhor Roberto, meus sentimentos pela perda do seu filho. O Lucas era um cara gente boa. Agradeci e subi até o 13º andar. Meu coração estava apertado enquanto colocava a chave na fechadura. Entrar ali seria como entrar na vida interrompida do meu filho. Ver seus objetos, sentir sua ausência física, estar no espaço que ele habitava diariamente. O apartamento estava silencioso e arrumado. Tudo muito clean. Decoração moderna e minimalista que era o estilo de Camila. Andei pelos cômodos, tocando superfícies, observando detalhes. Na sala, fotos do casamento ainda decoravam uma estante. Lucas e Camila sorrindo, felizes, apaixonados. Ou pelo menos Lucas estava apaixonado. Agora eu duvidava dos sentimentos dela. Fui para o escritório que Lucas usava para trabalhar em casa. Uma mesa grande, computador, estantes com livros de administração e negócios. Sentei na cadeira dele, ainda ajustada na altura que ele usava. Toquei o teclado do computador e a tela acendeu. Não tinha senha. Ou Lucas não se preocupava com privacidade em casa, ou Camila conhecia a senha. Comecei a vasculhar os arquivos. Documentos de trabalho, planilhas financeiras, apresentações. E então encontrei uma pasta chamada Pessoal. Dentro dela, várias subpastas. Uma delas se chamava Camila Evidências. Meu estômago se apertou. Cliquei na pasta. Havia dezenas de arquivos. Screenshots de conversas, fotos, documentos bancários, anotações em arquivos de texto. Lucas tinha documentado tudo. Cada suspeita, cada evidência, cada mentira descoberta. Comecei a ler. As conversas entre Camila e Marcelo começaram há exatamente 1 ano e 2 meses. No início, eram conversas sobre treinos, dieta, rotinas de exercícios, normais. Mas, gradualmente, foram ficando mais pessoais. Ele perguntando sobre a vida dela, sobre o casamento, sobre suas frustrações. Ela abrindo o coração, reclamando de Lucas, dizendo que se sentia presa, incompreendida. Marcelo era habilidoso. Cada mensagem era calculada para criar conexão, para fazer Camila se sentir especial, vista, compreendida. Você merece alguém que reconheça seu valor. Ele dizia, uma mulher como você não deveria se conformar com menos do que extraordinário. Depois de 3 meses de conversas, as mensagens ficaram românticas. Declarações, fotos sugestivas, encontros marcados. Eles se viam 2, 3 vezes por semana. Sempre em horários que Camila dizia a Lucas que estava em compromissos de trabalho ou com amigas. E então, há 6 meses, Marcelo introduziu o assunto do investimento. Disse que estava abrindo um estúdio premium de personal training. Conceito inovador. Público de alto poder aquisitivo. Precisava de investidores. Seria uma oportunidade incrível de fazer parte de algo revolucionário. Imagine a gente trabalhando juntos todos os dias. Ele escreveu. Construindo algo nosso seria perfeito. Camila mordeu a isca. Mas ela não tinha dinheiro próprio. Vinha de família rica, mas os pais eram controladores com as finanças. Ela teria que convencer Lucas a investir. E foi exatamente isso que fez. Encontrei um arquivo de áudio, uma gravação de uma conversa entre Lucas e Camila. Lucas devia ter gravado secretamente, provavelmente no celular. Coloquei os fones de ouvido e apertei play. A voz de Camila soava animada. Amor, eu conheci uma oportunidade de investimento incrível através do Marcelo. Ele tá abrindo um estúdio super exclusivo. E a projeção de retorno é de 40% ao ano. Isso é muito mais que qualquer aplicação financeira. Lucas cauteloso. Camila, investir em negócio de terceiros é sempre arriscado. A gente não conhece a gestão dele. Não tem controle sobre nada. Camila insistente. Mas eu confio nele. Ele é super profissional. Já trabalhou com várias celebridades. E olha, a gente tem essa grana parada na poupança, rendendo quase nada. Poderia estar multiplicando. Lucas. É muito dinheiro, Camila. 80 mil reais. Se der errado, a gente fica em apuros. Camila mudando de tom, ficando mais dura.
Lucas, você nunca apoia nada que eu sugiro. Sempre é esse papo de risco, de cautela. A gente nunca vai crescer financeiramente se você continuar com essa mentalidade pequena. Lucas magoado. Mentalidade pequena? Eu trabalho 12 horas por dia para construir nossa vida, para pagar esse apartamento, para manter nosso padrão. E você me acusa de pensar pequeno? Camila, não é acusação, é constatação. Você está estagnado, acomodado. Eu quero mais da vida, Lucas. E essa oportunidade pode nos dar isso. Silêncio prolongado. Então, Lucas, derrotado. Tá bom, vamos investir. Mas eu quero ver todo o contrato, toda a documentação, tudo certinho. Camila animada novamente. Óbvio, amor. O Marcelo vai mandar tudo. Você vai ver que não vai se arrepender. A gravação terminava ali. Ouvi 3 vezes, sentindo a dor na voz do meu filho, a manipulação sutil nas palavras de Camila. Ela sabia exatamente quais botões apertar. Questionar a masculinidade dele, sua ambição, seu sucesso. Fazer ele se sentir pequeno para depois oferecer uma forma de crescer. Tática clássica de manipulação. Continuei explorando os arquivos. Lucas tinha cópias de todo o contrato do investimento. Li com atenção. Era um documento bem elaborado, com termos técnicos, projeções financeiras, cronogramas. Parecia legítimo, mas tinha brechas enormes. Cláusulas que permitiam a Marcelo usar os fundos para despesas operacionais, sem especificação clara. Permissão para ajustes de gestão, que basicamente lhe davam carta branca para fazer o que quisesse com o dinheiro. Lucas tinha marcado essas cláusulas problemáticas em vermelho. Ele sabia. Sabia que era arriscado. Provavelmente pressentiu o golpe. Mas investiu mesmo assim pela esposa. Pelo casamento. Porque amava ela e queria fazê-la feliz. 3 meses depois do investimento, o estúdio abriu. Houve até uma festa de inauguração. Encontrei fotos. Camila estava lá, radiante ao lado de Marcelo. Ambos cortando a fita inaugural. Na legenda da foto que Camila postou no Instagram na época. Orgulhosa de fazer parte desse projeto incrível. Nem menção a Lucas, que tinha bancado 40% do investimento inicial. O estúdio funcionou por exatamente 4 meses. Depois, fechou. Marcelo alegou que a localização não era boa, que o público-alvo não respondeu como esperado, que houve problemas com fornecedores. Desculpas vagas. O dinheiro? Consumido em despesas operacionais. Não sobrou nada para devolver aos investidores. Lucas tinha documentado toda a comunicação com Marcelo após o fechamento. Tentativas de recuperar pelo menos parte do investimento. Marcelo sempre cordial, sempre com desculpas prontas, sempre prometendo que ia resolver, mas nunca resolvendo nada. E Camila? Nos registros de Lucas, ela defendia Marcelo. Dizia que não era culpa dele, que essas coisas aconteciam no mundo dos negócios, que Lucas estava sendo duro demais. Ela, que tinha convencido Lucas a fazer o investimento, agora tomava o lado do homem que tinha roubado seu dinheiro, porque ela estava apaixonada. Ou pensava que estava. Era impossível dizer se os sentimentos dela eram genuínos ou se ela também era vítima da manipulação de Marcelo. Mas o resultado era o mesmo. Lucas perdeu R$80 mil, perdeu a confiança na esposa e mergulhou numa espiral de estresse e ansiedade. Continuei lendo os arquivos. Lucas tinha começado a consultar um advogado sobre divórcio. Há 3 semanas da morte dele. O advogado tinha explicado a divisão de bens, o processo, os custos. Lucas estava juntando coragem para tomar a decisão. Mas tinha medo. Medo de ficar sozinho, medo de falhar, medo de que o divórcio provasse que ele não era bom o suficiente. Uma anotação dele, datada de 5 dias antes do acidente, me partiu o coração. Não sei mais quem eu sou sem ela. Construí minha vida inteira em torno de fazer a Camila feliz. E agora descobrir que nada disso importou, que ela estava com outro o tempo todo, que nosso casamento era uma mentira. Como eu reconstruo depois disso? Como eu confio em alguém de novo? Será que o problema sempre foi comigo? Meu filho estava destruído. E nos últimos dias de vida,
Estava completamente sozinho com essa dor. Por que ele não me procurou? Por que não pediu ajuda? Orgulho, provavelmente. Vergonha de admitir que o casamento perfeito tinha desmoronado. Medo de me decepcionar. Fechei os arquivos, as lágrimas finalmente vindo. Chorei ali, no escritório do meu filho, pela dor que ele sentiu, pela solidão que carregou, pelas perguntas que nunca teria respostas. Quando consegui me recompor, continuei investigando. Havia mais uma pasta que chamou minha atenção. Últimas semanas. Dentro dela, documentos mais recentes, e-mails, conversas e algo que fez meu sangue gelar. Um registro de chamadas telefônicas. Lucas tinha usado algum aplicativo para gravar conversas. E havia uma, da noite do acidente, às 22h43. Entre Lucas e Camila. Coloquei os fones novamente. Apertei play com mãos trêmulas. Lucas. Camila, onde você tá? Me falaram que te viram saindo de um hotel com o Marcelo hoje à tarde. Camila irritada. E daí, você tá me seguindo agora? Contratou o detetive? Lucas. Não precisei contratar ninguém. As pessoas me contam, porque sentem pena de mim. Pena do idiota que todo mundo sabe que tá sendo traído menos ele. Camila. Olha o jeito que você tá falando comigo, Lucas. Você perdeu completamente o controle. Lucas, a voz subindo. Eu perdi o controle? Você tá me traindo há meses. Gastou nosso dinheiro no negócio do seu amante. E eu que perdi o controle? Camila. Eu não te devo satisfação, Lucas. Nosso casamento acabou faz tempo. Você só não quer aceitar. Lucas. Então termina comigo. Pede o divórcio. Mas para de mentir. Para de me fazer de idiota. Camila friamente. Talvez eu faça isso. Talvez seja melhor para todo mundo. Especialmente para mim, que tô cansada de aturar sua insegurança, seu ciúme doentio, sua necessidade de me controlar. Lucas, voz quebrando. Eu só queria que você me amasse, Camila. Era só isso. Te dei tudo. Fiz tudo por você e você. Você nunca me amou de verdade, amou. Silêncio. Então, Camila. Não. Acho que não. Acho que eu me casei por comodidade, por segurança financeira, porque você era o cara certo no papel. Mas amor? Amor de verdade? Isso eu sinto pelo Marcelo. Lucas sussurrando. Então acabou. Acabou mesmo. Camila. Acabou. E é melhor assim. Você vai ver. Daqui uns anos você vai até me agradecer por te libertar. Lucas. Libertar? Você me destruiu, Camila. Camila impaciente. Olha, eu não vou ficar nessa conversa dramática. Eu não tô em casa essa noite. Fica aí, reflete, e amanhã a gente conversa com calma sobre a separação, sobre como vamos dividir as coisas. Boa noite, Lucas. E desligou. A gravação continuava por mais alguns segundos. Eu podia ouvir Lucas chorando. Soluços abafados, respiração irregular. E então ele dizia para si mesmo, voz engasgada. Eu não aguento mais. Eu não aguento. A gravação terminava. Olhei o horário. 22h43. Lucas morreu às 3h08 da madrugada. 4h25 depois dessa conversa. O que aconteceu nesse intervalo? Procurei mais arquivos. Havia um registro de mensagens. Às 23h56, Lucas mandou uma mensagem para um número não identificado. Você tinha razão sobre tudo. Eu devia ter te ouvido. Sinto muito por não acreditar em você. Quem era? Para quem Lucas estava mandando essa mensagem? Copiei o número e joguei no Google. Nada. Tentei no WhatsApp. O número existia, mas não tinha foto de perfil, apenas o nome. D. Apenas uma letra. Quem era D? Um amigo? Um colega? Alguém que tinha alertado Lucas sobre Camila? Continuei fuçando. Havia um histórico de localização do celular de Lucas, provavelmente algum aplicativo de rastreamento. Na noite do acidente, ele saiu do apartamento às 23h18. Dirigiu até um bar na Vila Madalena. Ficou lá por 1h11. Depois, dirigiu em direção à Marginal Pinheiros, mas não ia para casa. Ia na direção oposta. Para onde? Seguiu o rastro GPS. A última localização registrada, segundos antes do acidente,
Mostrava que ele estava próximo à região da ponte Eusébio Matoso. Depois disso, nada. O celular parou de transmitir. Pensei sobre isso. Lucas tinha ido a um bar, provavelmente bebeu, estava emocionalmente destruído. E então decidiu dirigir pela marginal. Mas por quê? Para onde estava indo? Ou será que não estava indo a lugar nenhum? Será que estava apenas dirigindo sem rumo, tentando processar a dor, escapar dos pensamentos? Ou havia outra possibilidade? Uma possibilidade sombria que começou a tomar forma na minha mente. E se não tinha sido acidente? E se Lucas, na profundidade do seu desespero, tinha decidido terminar tudo? Suicídio. A palavra pesava como chumbo. Não. Não podia ser. Lucas não faria isso. Ele sabia o quanto eu o amava, o quanto sua vida importava. Ele não me deixaria assim. Mas a dúvida estava plantada. E quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. A conversa devastadora com Camila. A mensagem misteriosa para D. O bar. A bebida. A alta velocidade na marginal. A falta de marcas de frenagem segundo o boletim de ocorrência que eu tinha lido. Como se ele nem tivesse tentado evitar a colisão. Senti náusea subindo. Corri para o banheiro e vomitei. A possibilidade de que meu filho tinha tirado a própria vida e eu não estava lá para impedir era insuportável. Depois de me recompor, voltei ao escritório. Precisava de respostas. Precisava entender o que realmente aconteceu naquela noite. Peguei o celular e liguei para a delegacia que tinha atendido o acidente. Depois de ser transferido 3 vezes, consegui falar com o delegado responsável. Expliquei quem eu era e fiz perguntas sobre o acidente. Ele foi educado, mas direto. Senhor Nogueira, foi um acidente. Excesso de velocidade, perda de controle. Infelizmente é algo que vemos com frequência na marginal, especialmente de madrugada. Mas vocês investigaram a possibilidade de ter sido intencional? Perguntei. Silêncio do outro lado. Intencional como, senhor? Suicídio. Meu filho estava passando por problemas sérios. É possível que ele tenha provocado o acidente de propósito? O delegado suspirou. Senhor, vou ser sincero com o senhor. Nós não temos indicações claras de que foi suicídio. Não havia bilhete, não havia histórico de tentativas anteriores. Mas também não podemos descartar completamente. O exame toxicológico mostrou que ele tinha álcool no sangue, acima do limite permitido para dirigir. Isso afeta o julgamento, os reflexos. Pode ter sido simplesmente um erro de cálculo numa curva. Vocês conversaram com a esposa dele? Perguntei. Brevemente. Ela disse que eles estavam bem, que não havia nada de errado. Não vimos razão para investigar mais a fundo. Senhor, sei que é difícil aceitar, mas às vezes acidentes são apenas acidentes. Não há sempre uma explicação maior. Agradeci e desliguei. Camila tinha mentido para a polícia. Disse que estava tudo bem quando na verdade tinha acabado de terminar o casamento algumas horas antes. Por que mentiria? Para evitar complicações? Ou para esconder algo? Decidi que precisava confrontá-la pessoalmente, não por telefone, onde ela podia simplesmente desligar. Cara a cara, onde ela teria que me olhar nos olhos. Liguei para ela. Atendeu no 5º toque. Roberto, eu já te disse que você pode vir buscar as coisas do Lucas quando quiser. Não precisa ficar me ligando. Eu já estou no apartamento. Disse. Silêncio. Como assim você tá no apartamento? Eu não autorizei você a entrar. Sua voz tinha mudado, ficado tensa. Eu tenho chave, Lucas me deu. E como pai dele, tenho direito de recolher seus pertences. Mas não é por isso que estou ligando. Preciso que você venha aqui. Agora. Temos que conversar. Eu não vou aí agora, Roberto. Estou ocupada. Camila, ou você vem aqui ou eu vou até a polícia com o que encontrei. Sua escolha. Outro silêncio. Mais longo. O que você encontrou? Ela perguntou, a voz cautelosa. Venha aqui e você vai descobrir. Te espero em 1 hora. E desliguei antes que ela pudesse responder. Enquanto esperava, organizei os arquivos que tinha encontrado. Imprimi os mais importantes,
Preparei as gravações de áudio, separei documentos. Queria ter tudo na mão quando ela chegasse. Exatamente 53 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta. Camila estava diferente de quando a vi no velório. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, roupas casuais. Parecia cansada. E havia algo nos olhos dela. Medo, talvez, ou apenas apreensão. Pode entrar, disse abrindo espaço. Ela entrou, olhando ao redor como se estivesse em território inimigo. Senta. Apontei para o sofá. Ela se sentou na beirada, postura defensiva. O que você quer, Roberto? Ela perguntou. Peguei a pasta com as impressões e coloquei na mesa de centro entre nós. Quero entender o que realmente aconteceu na noite em que meu filho morreu. E você vai me contar a verdade. Ela olhou para a pasta, mas não a tocou. Eu já te disse tudo. Eu estava em Campinas, o Lucas bateu o carro, foi um acidente horrível. Abri a pasta e peguei a primeira impressão. Uma screenshot da conversa entre ela e Marcelo sobre o investimento. Você convenceu meu filho a investir R$80 mil no negócio do seu amante. Dinheiro que vocês nunca viram de volta. Ela olhou para o papel, a cor sumindo do rosto. Isso foi um investimento que não deu certo. Acontece no mundo dos negócios. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado? Minha voz subiu. Você estava tendo um caso com o Marcelo enquanto convencia seu marido a dar dinheiro para ele. Isso não é investimento, Camila. Isso é fraude. Você usou o dinheiro do Lucas para bancar o negócio do seu amante. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Peguei outra impressão, a transcrição da última conversa entre ela e Lucas. Você terminou com ele por telefone, na noite que ele morreu. Disse que nunca o amou de verdade, que estava com o Marcelo. 4 horas depois, meu filho bateu o carro na Marginal e morreu. Camila levantou os olhos e vi lágrimas começando a se formar. Eu não sabia que ele ia fazer aquilo. Juro por Deus que eu não sabia. Fazer aquilo? Fazer o quê, Camila? Minha respiração estava acelerada. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu achei que ele só ia beber, ficar triste, sei lá. Nunca pensei que ele fosse tirar a própria vida. As palavras saíram como confissão. Meu mundo girou. Você acha que foi suicídio? Eu não sei. Ela gritou, a voz carregada de emoção finalmente. Eu não sei, Roberto. Talvez tenha sido acidente. Talvez ele estivesse só dirigindo bêbado e perdeu o controle. Ou talvez ele não tenha aguentado a dor e tenha decidido acabar com tudo. Eu nunca vou saber. Mas você tinha acabado de destruir ele. Insisti, aproximando-me. Você disse as piores coisas possíveis para ele. Disse que nunca o amou, que se casou por interesse. Você plantou a semente, Camila. Se ele se matou, você é responsável. Ela estava chorando agora, soluçando. Você acha que eu não penso nisso todo santo dia? Você acha que eu não me arrependo de cada palavra que falei naquela ligação? Eu estava com raiva, magoada porque ele me ligou acusando, me pressionando. Falei sem pensar. Só queria machucar ele do jeito que ele estava me machucando com as acusações. Acusações que eram verdade, apontei. Você estava traindo ele. Você roubou o dinheiro dele. Tudo o que ele disse era verdade. Eu sei, ela gritou. Eu sei que eu errei. Sei que fui uma péssima esposa. Mas eu não queria que ele morresse, Roberto. Eu juro que não queria. Quando a polícia me ligou de manhã dizendo que ele tinha morrido, eu entrei em pânico. Porque eu sabia que tinha sido minha culpa. As últimas palavras que ele ouviu de mim foram horríveis. E agora, ele estava morto. E eu nunca poderia pedir desculpas. Sentei pesadamente na poltrona. Por que você mentiu para a polícia? Por que disse que estava tudo bem entre vocês? Camila limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu tinha medo. Medo de que investigassem e descobrissem sobre o Marcelo, sobre o dinheiro, sobre nossa briga. Medo de que me culpassem. Então eu menti. Disse que estava tudo normal, que foi só um acidente trágico. E eles acreditaram porque não tinham motivo para duvidar. E a foto? Perguntei. A foto bebendo champanhe no dia do enterro? Como você explica isso? Ela respirou fundo. Aquilo foi
Foi o Marcelo. Ele disse que eu precisava seguir em frente, que ficar me lamentando não ia trazer o Lucas de volta, que eu era jovem e merecia ser feliz. Ele organizou aquela reunião com amigos dele. Disse que seria bom para mim me distrair. Eu não queria ir, mas ele insistiu tanto. Então você foi, no dia do enterro do seu marido. Minha voz estava carregada de desprezo. Você foi comemorar novos começos enquanto eu colocava meu filho na terra. Eu estava tentando não sentir. Ela explodiu. Estava tentando não pensar, não me culpar, não entrar em colapso. Porque se eu parasse para pensar de verdade no que tinha feito, no que tinha acontecido, eu não ia aguentar. Então eu fingi que estava tudo bem. Fingi que era uma festa normal. Fingi que eu não tinha acabado de destruir a vida de um homem que me amava. Olhei para ela, essa mulher quebrada no meu sofá, e percebi algo. Ela não era uma vilã calculista. Era uma pessoa fraca, egoísta, que fazia escolhas terríveis e depois tentava fugir das consequências. Mas não era uma assassina. Não tinha matado Lucas deliberadamente. Tinha apenas sido cruel na hora errada. E a crueldade teve consequências irreversíveis. O Marcelo sabe de tudo isso? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Ele sabe que eu terminei com o Lucas na noite do acidente. Mas não sabe os detalhes da conversa. Não sabe como fui brutal. Eu contei para ele que foi uma separação tranquila, mútua. É claro que você mentiu, disse amargamente. Você mente para todo mundo. Para mim, para a polícia, para o seu namorado. Alguma coisa do que você diz é verdade? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez desde que a conversa começou. Isso aqui é verdade. Tudo o que eu te falei agora é verdade. Eu sei que você não tem motivo para acreditar em mim, mas eu juro que é a verdade. Eu fui uma pessoa horrível com o Lucas. Fui egoísta, manipuladora, cruel. E agora ele está morto e eu tenho que viver com isso pro resto da minha vida. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo. Então perguntei: quem é D? Ela franziu a testa. D, não sei do que você está falando. Lucas mandou uma mensagem para alguém chamado D na noite do acidente. Dizia que essa pessoa tinha razão sobre tudo, que ele devia ter acreditado nela. Quem é? Camila pensou. Então seus olhos se arregalaram. Daniela, acho que é a Daniela. Quem é Daniela? A irmã do Lucas, quer dizer, meia-irmã, da parte da mãe dele. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Lucas não tem irmã. Tem sim, Camila disse. A Helena, sua ex-mulher, teve uma filha antes de casar com você. A Daniela morava com o pai, por isso você nunca conheceu. Mas o Lucas descobriu isso há uns 2 anos, entrou em contato com ela e eles ficaram próximos. Por que Lucas nunca me contou isso? Por que escondeu de mim que tinha uma irmã? Ela mora onde? Perguntei, a voz saindo rouca. Em Santos, eu acho. Ela é advogada. O Lucas falava com ela toda semana, pedia conselhos. Ela nunca gostou de mim. Sempre disse pro Lucas que eu não era confiável. Camila deu um sorriso amargo. Parece que ela estava certa. Anotei mentalmente o nome. Daniela. Precisava encontrar essa mulher. Ela podia ter informações importantes sobre o estado mental de Lucas, sobre o que ele estava pensando, sobre o que realmente aconteceu. Me dá o contato dela. Camila pegou o celular e me passou o número. Mas duvido que ela queira falar com você. Ela me culpa pela morte do Lucas. Me mandou mensagens horríveis depois do acidente. Com razão, respondi friamente. Ela tem razão em te culpar. Guardei o número e me levantei. Pode ir embora agora, Camila. Eu vou ficar aqui pegando as coisas do meu filho. E não quero te ver nunca mais. Ela se levantou também, hesitante. Roberto, eu sei que você me odeia, e você tem todo o direito. Mas eu queria que você soubesse que eu amei o Lucas do meu jeito. Talvez não da forma certa, não da forma que ele merecia, mas amei. Amor não machuca, disse simplesmente. Amor não trai. Amor não abandona. O que você sentiu pelo Lucas não foi amor. Foi conveniência, foi interesse, foi egoísmo. Mas não foi amor. Ela baixou a cabeça e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Me desculpa. Por tudo. Eu realmente sinto muito.
Não respondi. Apenas fechei a porta assim que ela saiu. Fiquei ali parado, encostado na porta, tentando processar tudo o que tinha acontecido na última hora. Camila tinha confirmado minhas piores suspeitas. Lucas provavelmente tinha tirado a própria vida. E ela, mesmo que indiretamente, tinha empurrado ele para isso. Mas responsabilizá-la criminalmente seria impossível. Palavras cruéis não eram crime. E mesmo que fossem, provar que tinha causado o suicídio de alguém era quase impossível. Mas havia mais uma pessoa envolvida nisso. Marcelo Santos, o golpista que seduziu minha nora, roubou o dinheiro do meu filho e estava agora desfrutando dos frutos dessa traição. Ele precisava pagar. De alguma forma, ele precisava responder pelo que fez. Passei o resto da tarde no apartamento, juntando pertences de Lucas. Roupas, livros, fotos, documentos. Cada objeto carregava memórias, histórias, pedaços da vida dele. Encontrei o relógio que dei a ele na formatura. A coleção de miniaturas de carros que colecionava desde criança. Cartas antigas que eu tinha escrito quando ele era adolescente e estava num intercâmbio. No final do dia, tinha várias caixas cheias. Levaria tudo para minha casa, transformaria o quarto de hóspedes num pequeno memorial. Um espaço onde eu poderia me conectar com meu filho, mesmo que ele não estivesse mais aqui. Antes de sair, liguei para o número que Camila me passou, Daniela. A ligação tocou 4 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz era feminina, jovem, cautelosa. Daniela! Sim, quem é? Meu nome é Roberto Nogueira, eu sou o pai do Lucas. Silêncio do outro lado, um silêncio carregado. Então, eu sei quem você é. O Lucas falava de você. A voz dela tinha um tom estranho, não hostil, mas não exatamente amigável também. Eu preciso conversar com você sobre o Lucas. Sobre o que aconteceu com ele. Posso te encontrar? Ela hesitou. Por que você quer falar comigo? O Lucas morreu. Não tem mais nada a fazer. Por favor, insisti. Eu só quero entender. Entender o que meu filho estava passando. O que ele pensava. Por que ele fez o que fez. Você era próxima dele. Você deve saber coisas que eu não sei. Outro silêncio. Então, tá bem, mas não posso agora. Amanhã, 10 horas da manhã, tem uma cafeteria perto da minha casa em Santos, na Avenida Ana Costa. Chama Café do Porto. Nos encontramos lá. Obrigado, Daniela. Muito obrigado. Ela não respondeu. Apenas desligou. Voltei para casa naquela noite com as caixas de Lucas, a cabeça fervilhando com perguntas. Quem era essa Daniela? Por que Lucas nunca me falou sobre ela? O que ela sabia sobre a morte dele? E mais importante, ela poderia me ajudar a encontrar alguma forma de justiça? Mal dormi aquela noite. Às 5 da manhã, desisti de tentar e me levantei. Tomei café, arrumei-me e às 7 já estava na estrada para Santos. A viagem levava cerca de 1h30 de São Paulo, mas o trânsito estava bom naquele sábado de manhã. Cheguei em Santos às 8h30. A cidade litorânea estava ensolarada, o ar salgado trazendo um pouco de alívio para minha atenção. Encontrei a cafeteria facilmente, um lugar charmoso com vista para o canal, mesas na calçada, decoração náutica. Cheguei cedo de propósito. Pedi um café e sentei numa mesa de canto de onde podia ver a entrada. Às 10 horas em ponto, uma mulher jovem entrou na cafeteria. Cabelos castanhos longos, olhos escuros, expressão séria. Ela me viu imediatamente e caminhou até minha mesa. Roberto, acenei. Daniela, obrigado por vir. Ela se sentou, pediu um chá quando a garçonete se aproximou. Ficamos em silêncio constrangedor até as bebidas chegarem. Então ela falou primeiro. O Lucas me falou muito sobre você. Dizia que você era a pessoa mais importante da vida dele, que tinha sacrificado tudo para dar a ele uma vida melhor. Suas palavras me emocionaram. Ele era tudo para mim. Eu sei, ela disse suavemente. E é por isso que eu concordei em te encontrar. Porque você merece saber a verdade sobre o que aconteceu com ele. Meu coração acelerou. Que verdade! Daniela tomou um gole do chá, organizando os pensamentos. O Lucas me procurou há 2 anos.
Ele tinha descoberto sobre mim através de registros da minha mãe, a Helena. No começo eu fiquei na defensiva. Não queria ter nada a ver com essa família, com essa mãe que me abandonou. Mas o Lucas insistiu. Disse que não era sobre ela, era sobre nós. Sobre sermos irmãos. Ela sorriu tristemente. E ele tinha razão. A gente se conectou instantaneamente. Ele era gentil, engraçado, genuinamente interessado em me conhecer. Viramos amigos antes de virarmos irmãos. A gente conversava toda semana, às vezes mais. Ele me contava tudo. Sobre o trabalho, sobre a vida, sobre o casamento. Sobre a Camila, completei. Ela assentiu. Sobre a Camila. Eu não gostei dela desde o primeiro dia. O Lucas me mostrou fotos, contou como ela era, e alguma coisa no meu instinto gritou alerta vermelho. Ela parecia falsa, interesseira. Mas o Lucas estava apaixonado, não queria ouvir. Ele eventualmente descobriu que você estava certa, disse. Descobriu, mas demorou. E enquanto isso, a Camila foi sugando a vida dele aos poucos. O dinheiro, a autoestima, a confiança. Ela era especialista em fazê-lo se sentir pequeno, inadequado. E quando ele finalmente juntou coragem para confrontá-la sobre a traição, ela destruiu ele. Daniela colocou a xícara na mesa com força. Eu falei com o Lucas na noite do acidente. Ele me ligou às 23 horas, chorando, dizendo que não aguentava mais, que tinha terminado com a Camila, que ela tinha dito coisas horríveis, que ele se sentia um fracasso completo. Minha respiração estava presa. O que você disse para ele? Eu disse que ele não era um fracasso, que a Camila era uma pessoa tóxica e ele estava melhor sem ela, que dor passava, que ele era forte, que tinha toda uma vida pela frente. Eu tentei, Roberto. Tentei muito convencê-lo de que valia a pena continuar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas ele disse que estava cansado. Cansado de tentar, cansado de sofrer, cansado de acordar todo dia sentindo que não era bom o suficiente. Ele disse que ia sair, dirigir um pouco, limpar a cabeça. Eu pedi para ele não fazer nenhuma besteira. Implorei para ele me prometer que ia ficar bem. E ele prometeu? Perguntei, a voz embargada. Prometeu. Disse que ia ficar bem, que só precisava de ar fresco. Me mandou uma mensagem 1 hora depois dizendo que eu tinha razão sobre tudo, que ele devia ter me ouvido sobre a Camila desde o começo. E essa foi a última vez que ouvi dele. Ficamos em silêncio, ambos processando a dor. Você acha que foi suicídio? Perguntei finalmente. Daniela olhou para mim com olhos vermelhos. Eu acho que foi um homem quebrado que tomou decisões ruins. Bebeu demais, dirigiu rápido demais. Num momento em que não se importava mais se viveria ou morreria. Foi acidente? Foi suicídio? Acho que foi os dois. Ele não acordou planejando se matar. Mas quando estava ali, na marginal, acelerando cada vez mais, acho que uma parte dele decidiu não frear. A verdade doía mais do que eu esperava. Por que ele nunca me contou sobre você? Por que me escondeu que tinha uma irmã? Porque ele tinha medo da sua reação. Daniela explicou. Tinha medo de que você ficasse magoado que ele procurou a família da Helena depois de ela ter abandonado vocês. Ele ia te contar eventualmente, mas estava esperando o momento certo. E o momento certo nunca chegou. Ele devia ter confiado em mim, disse, a mágoa transparecendo. Eu teria entendido. Eu sempre entendi tudo sobre ele. Nem sempre, Daniela disse gentilmente. Você não entendia o quanto ele sofria, o quanto a ansiedade consumia ele, o quanto ele se sentia pressionado a ser perfeito o tempo todo. O Lucas te amava demais, Roberto. E por te amar demais, ele escondia a dor para não te decepcionar. Suas palavras me atingiram como flechas. Ela estava certa. Eu tinha falhado em ver o quanto meu filho sofria porque ele era bom demais em esconder, ou porque eu não quis ver. O que eu faço agora? Perguntei perdido. Como eu vivo com isso? Daniela estendeu a mão e segurou a minha. Você vive honrando a memória dele. Você se certifica de que a história dele não seja esquecida. E você garante que as pessoas que contribuíram para a destruição dele paguem de alguma forma. A Camila, comecei.
A Camila vai ter que viver com a culpa pro resto da vida. Daniela interrompeu. Isso já é uma punição. Mas o Marcelo, esse precisa ser exposto. O que ele fez foi criminoso. Ele seduziu uma mulher casada, roubou o dinheiro do marido dela e contribuiu diretamente para o colapso mental que levou à morte do Lucas. Como a gente expõe ele? Perguntei. Como a gente faz justiça? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Daniela. Eu sou advogada especializada em fraudes financeiras, Roberto. E nos últimos dias, desde que descobri sobre o envolvimento do Marcelo, eu tenho investigado. Ele tem um padrão. Várias mulheres, vários investimentos fraudulentos. Eu já encontrei pelo menos 4 vítimas além do Lucas. E se a gente juntar todas elas, se a gente construir um caso sólido, a gente pode processá-lo civil e criminalmente. Pela primeira vez em dias, senti uma pontinha de esperança. Você faria isso? Você me ajudaria? Eu faria isso pelo Lucas, ela disse com firmeza. Porque ele era meu irmão e eu o amava. E porque ninguém mais vai sofrer nas mãos desse homem enquanto eu puder impedir. Passamos as próximas 3 horas naquela cafeteria, traçando um plano. Daniela já tinha conseguido contato com 2 das ex-vítimas de Marcelo. Mulheres que tinham perdido dinheiro em esquemas similares, mas que nunca conseguiram provar fraude porque Marcelo era esperto, sempre tinha contratos que o protegiam legalmente. Mas juntas, com um padrão estabelecido, o caso ficava mais forte. Minha contribuição seria documentar tudo relacionado ao investimento de Lucas. Os R$80 mil perdidos, as mentiras de Marcelo, as promessas não cumpridas. Daniela usaria isso como parte de um processo maior, mostrando comportamento predatório sistemático. Vai levar tempo, ela me alertou. Meses, talvez até anos. O sistema judicial é lento, mas eventualmente vamos conseguir. Vamos expor ele, vamos recuperar pelo menos parte do dinheiro e vamos garantir que ele não faça mais vítimas. E a Camila? Perguntei. Ela não deveria pagar também? Daniela pensou por um momento. A Camila foi cúmplice, sim, mas ela também foi vítima da manipulação do Marcelo. Processá-la seria complicado e provavelmente improdutivo. Ela não tem dinheiro, está desempregada desde que o escândalo veio à tona. A vida dela já está destruída. Deixa a justiça kármica fazer o trabalho. Concordei relutantemente. Minha raiva de Camila era pessoal, emocional. Mas Daniela tinha razão. O verdadeiro vilão era Marcelo. Ele era o predador profissional, o manipulador calculista. Ele precisava ser o foco. Tem mais uma coisa, Daniela disse, hesitante. O Lucas deixou uma carta para você. Meu coração parou. Uma carta? Onde? Como? Ele me mandou por e-mail na noite do acidente. Pediu que eu imprimisse e guardasse. E que só te entregasse se algo acontecesse com ele. Na época, achei que era a paranoia da ansiedade dele. Mas quando ele morreu, eu entendi que talvez ele soubesse. Talvez ele já estivesse se despedindo. Daniela tirou um envelope da bolsa. Um envelope branco. Meu nome escrito na frente com a caligrafia de Lucas. Minha mão tremia quando peguei. Você quer ler agora ou... Sozinho? Interrompi. Eu preciso ler sozinho. Ela entendeu. Se levantou, me abraçou rapidamente. Me liga quando estiver pronto para trabalharmos juntos no caso contra o Marcelo. E Roberto, eu sei que essa não é a família que você esperava ter, mas eu gostaria de conhecê-lo melhor. Manter a conexão que tinha com o Lucas, de alguma forma. Eu também gostaria, respondi sinceramente. Depois que ela saiu, fiquei ali sentado, segurando o envelope. O sol estava alto agora, a cafeteria enchendo com o movimento do almoço. Mas eu estava numa bolha. Apenas eu e a última mensagem do meu filho. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, 3 páginas escritas à mão. A letra de Lucas, um pouco tremida, mas legível. Comecei a ler. Pai, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Espero que não seja nada. Espero que daqui uns anos eu pegue essa carta de volta com a Daniela e a gente ria de como eu fui dramático. Mas se não for o caso, se eu realmente não estiver mais aí, eu preciso que você saiba algumas coisas.
Primeiro, eu te amo. Eu sempre te amei, desde que me entendo por gente. Você foi o melhor pai que alguém poderia ter. Trabalhou tanto, sacrificou tanto, só para me dar oportunidades. Tudo que eu consegui na vida foi porque você me deu a base. E eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por isso. Segundo, eu sinto muito por te esconder coisas. A Daniela, os problemas no casamento, a extensão da minha ansiedade, eu escondi porque não queria te decepcionar. Você sempre me viu como essa pessoa forte, bem-sucedida, e eu tinha medo de que, se você soubesse o quanto eu estava me afogando por dentro, você ficaria desapontado. Eu sei agora que isso foi bobagem. Você nunca me julgaria. Mas na época, parecia real. Terceiro, sobre a Camila. Se você está lendo isso, provavelmente já sabe a verdade sobre ela. Sobre a traição, sobre o Marcelo, sobre o dinheiro. Eu sei que você deve estar com raiva dela, e você tem todo o direito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ela não é má. Ela é só fraca. Ela faz escolhas egoístas porque nunca aprendeu a fazer diferente. E eu escolhi amar ela sabendo disso. Então parte da culpa é minha também. Não a odeie, pai. Ódio só vai te consumir. Deixa ela ir. Deixa ela viver com as consequências das escolhas dela. Você merece paz, não mais dor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto continuava lendo. Quarto, e isso é importante. Não deixe que minha história termine em tragédia. Se algo me aconteceu, use isso para fazer algo bom. Ajude outros homens que estão passando por problemas de saúde mental. Fale sobre ansiedade, sobre depressão, sobre como é difícil pedir ajuda quando você sente que precisa ser forte o tempo todo. Faça minha vida significar algo além da dor. Por favor. Por último, eu quero que você seja feliz, pai. Eu sei que você ficou sozinho depois que a mãe saiu, e que dedicou sua vida a mim. Mas agora, se eu não estiver mais aí, você precisa viver para você. Encontre alguém, viaje, faça coisas que sempre quis fazer. Não deixe minha ausência definir o resto da sua vida. A Daniela é uma pessoa incrível. Eu queria muito que vocês se conhecessem enquanto eu ainda estava vivo, mas fui covarde demais para fazer isso acontecer. Agora você tem a chance. Conhece ela, pai. Ela é minha irmã, o que significa que ela é sua família também. E ela vai precisar de você, tanto quanto você vai precisar dela. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi acidente, se foi doença, se foi outra coisa. Mas independente do que foi, quero que você saiba. Nada disso foi sua culpa. Você foi um pai perfeito. As escolhas que eu fiz, os caminhos que tomei, foram meus. Você me deu todas as ferramentas, todo o amor, todo o suporte. Se eu não soube usar isso da forma certa, o erro foi meu, não seu. Me perdoa por qualquer dor que te causei. Me perdoa por não ter sido forte o suficiente para ficar. Me perdoa por não ter pedido ajuda quando precisava. E por favor se perdoa também. Porque você não falhou comigo. Você foi exatamente o pai que eu precisava. Te amo sempre. Seu filho, Lucas. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei de volta no envelope. Estava chorando abertamente agora, sem me importar com quem via. A dor era imensa, mas havia algo mais. Havia uma sensação de fechamento, de que finalmente tinha ouvido o que meu filho pensava, sentia, queria. E acima de tudo, havia uma missão. Lucas tinha me pedido para transformar a tragédia em algo significativo, para não deixar que a história dele fosse só sobre dor. E eu ia honrar esse pedido. Passei os meses seguintes trabalhando com Daniela no caso contra Marcelo Santos. Foi um processo lento e frustrante. Reunir evidências, convencer outras vítimas a se manifestarem, lidar com advogados que eram experts em encontrar brechas legais. Mas persistimos. Eu e Daniela nos tornamos próximos durante esse tempo. Ela me contou sobre a infância difícil, sobre como a mãe Helena tinha sido ausente, sobre como ela construiu a vida sozinha. E eu contei sobre Lucas, sobre como o criei, sobre os momentos felizes que tivemos juntos. Era reconfortante ter alguém com quem compartilhar memórias de Lucas. Alguém que o amava tanto quanto eu.
Em novembro, 7 meses após a morte de Lucas, finalmente conseguimos protocolar o processo contra Marcelo. Fraude, apropriação indébita, estelionato. As acusações eram sérias e, se provadas, poderiam resultar em anos de prisão e multas pesadas. Marcelo tentou se defender, contratou advogados caros, alegou que tudo era mal entendido, que os investimentos eram legítimos e apenas não deram certo. Mas tínhamos documentação demais, um padrão muito claro. O processo começou a ganhar atenção da mídia. Reportagens sobre personal trainer que seduzia clientes para aplicar golpes. Programas de televisão querendo entrevistar as vítimas. Tornou-se um caso público e a reputação de Marcelo foi destruída. Seus clientes o abandonaram. O estúdio onde trabalhava o demitiu e ele ficou isolado socialmente. Camila também sofreu consequências. Quando as notícias começaram a circular, amigos a abandonaram. A família dela, envergonhada pelo escândalo, cortou contato. Ela perdeu o apartamento que dividia com Lucas, pois não conseguia pagar o aluguel sozinha. Teve que se mudar para um lugar menor, mais simples, em bairro distante. Encontrei com ela uma última vez por acaso, num mercado na Vila Madalena. Ela estava diferente. Cabelo preso sem cuidado, sem maquiagem, roupas simples. Parecia ter envelhecido 10 anos em 7 meses. Nossos olhares se cruzaram, e por um momento pensei que ela fosse simplesmente virar e ir embora. Mas ela se aproximou. "Roberto", disse baixinho, "eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso dizer uma coisa." Esperei em silêncio. Eu terminei com o Marcelo. Quando descobri que tudo era mentira, que ele só estava usando a mim e ao Lucas, que nunca me amou de verdade, eu terminei. Sei que não muda nada do que aconteceu, mas eu queria que você soubesse. E o que você espera? Que eu te parabenize. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ela balançou a cabeça. Não espero nada. Só queria que você soubesse que eu também fui vítima dele. Que eu também perdi tudo. Minha reputação, meus amigos, minha família, meu casamento. E pior que tudo isso, perdi o respeito por mim mesma. Você fez escolhas, Camila, respondi. Escolhas que tiveram consequências. O Lucas também era vítima do Marcelo, mas foi você quem abriu a porta para ele entrar na vida de vocês. Foi você quem traiu, quem mentiu, quem manipulou. Eu sei, ela disse, lágrimas começando a cair. Eu sei de tudo isso, e vou carregar essa culpa pro resto da vida. Toda noite eu penso naquela última conversa, nas coisas horríveis que falei para ele. E me pergunto se ele estaria vivo se eu tivesse sido diferente, se eu tivesse sido melhor. Olhei para essa mulher quebrada na minha frente e senti, não perdão, mas algo próximo de compaixão. Ela estava pagando por seus erros. A vida já tinha cobrado o preço. Camila, o que está feito está feito. Você não pode mudar o passado, mas pode fazer diferente daqui para frente. Pode ser uma pessoa melhor, fazer escolhas melhores. Por você, se não por mais ninguém. Ela assentiu limpando as lágrimas. Eu comecei terapia. Estou tentando entender por que fiz o que fiz. Por que sempre busquei validação em lugares errados. É um processo longo, mas eu preciso fazer isso. Preciso me tornar alguém de quem eu não tenha vergonha. Então faça isso, disse simplesmente. E deixe o Lucas descansar em paz. Deixe nossa família em paz. Pode deixar, ela prometeu. Eu não vou mais incomodar. Só queria pedir desculpas. Por tudo. E dizer que o Lucas era um homem bom demais para mim. Eu não merecia o amor dele. Não, concordei. Você não merecia. Mas ele te deu mesmo assim. Porque era assim que ele era. Generoso, amoroso, sempre vendo o melhor nas pessoas, mesmo quando não havia nada de bom para ver. Camila deu um último aceno de cabeça e se afastou. Eu a observei ir embora, sabendo que provavelmente nunca mais nos veríamos. E estava tudo bem. Aquele capítulo precisava ser fechado. Em janeiro, um ano após a morte de Lucas, o processo contra Marcelo Santos chegou a um desfecho. Ele aceitou um acordo. Confessou parte das fraudes em troca de redução de pena. Seria condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto,
Teria que devolver todo o dinheiro roubado das vítimas, com correção e juros. E ficaria proibido de exercer qualquer atividade relacionada a personal training ou consultoria financeira pelos próximos 10 anos. Não era a justiça completa que eu queria. 4 anos pareciam pouco pelo estrago que ele tinha causado na vida de tantas pessoas. Mas Daniela me explicou que era a melhor solução possível. Se fôssemos a julgamento, poderíamos perder tudo. Ele tem bons advogados, conseguiria criar dúvida razoável. Assim, pelo menos garantimos que ele vai preso e as vítimas recebem ressarcimento. Aceitei porque tinha que aceitar. O sistema de justiça era imperfeito, mas era o que tínhamos. E pelo menos Marcelo pagaria algum preço pelos crimes. No aniversário de 1 ano da morte de Lucas, organizei uma pequena cerimônia no cemitério. Não foi nada elaborado. Apenas eu, Daniela, Ricardo e mais alguns amigos próximos de Lucas. Levamos flores, acendemos velas, compartilhamos memórias. Ricardo contou histórias da faculdade, momentos engraçados que eu não conhecia. Daniela falou sobre as conversas profundas que tinha com Lucas, como ele era sábio além dos anos. E eu falei sobre o orgulho que sentia. Orgulho do homem que meu filho se tornou, apesar das lutas internas. Orgulho da bondade dele, da integridade, do amor que ele espalhava. Lucas enfrentou demônios que muitos de nós não conseguimos ver. Eu disse, a voz firme apesar das lágrimas. Ele lutou batalhas silenciosas contra a ansiedade, insegurança, dor emocional. E por muito tempo, lutou sozinho porque tinha medo de pedir ajuda. Tinha medo de parecer fraco, de decepcionar as pessoas que amava. Mas ele não era fraco. Lutar contra a própria mente todos os dias e ainda assim acordar, ir trabalhar, tratar as pessoas com gentileza, isso é força. Força verdadeira. E eu espero que a história dele ajude outros homens a entenderem que pedir ajuda não é fraqueza. É coragem. Depois da cerimônia, anunciei algo que tinha planejado há meses. Vou abrir um instituto em nome do Lucas. Instituto Lucas Nogueira de Saúde Mental. Vai oferecer terapia gratuita ou a preços acessíveis para homens que estão lutando contra a ansiedade, depressão, problemas emocionais, especialmente homens jovens, que são os que mais sofrem em silêncio. Usei parte da indenização que recebi de Marcelo para começar o projeto. Daniela ofereceu ajuda jurídica gratuitamente para estruturar a organização. Ricardo se voluntariou para fazer a gestão financeira. E aos poucos, o instituto começou a tomar forma. Alugamos uma sala comercial na Vila Madalena. Contratamos 2 psicólogos inicialmente. Montamos uma estrutura simples, mas funcional. Em março, 2 meses depois do aniversário de morte de Lucas, o Instituto Lucas Nogueira abriu as portas. No primeiro mês, atendemos 8 pessoas. No segundo, 17. No terceiro, 32. A demanda era maior do que imaginávamos. Homens de todas as idades, de todas as classes sociais, todos carregando dores silenciosas, medos escondidos, batalhas invisíveis. Cada história que eu ouvia me lembrava de Lucas. Cada pessoa que ajudávamos era, de alguma forma, uma homenagem a ele. Sua morte não tinha sido em vão. Estava gerando mudança, oferecendo esperança, salvando vidas. E isso me dava paz. Não a paz completa, porque a dor de perder um filho nunca desaparece totalmente. Mas uma paz que me permitia acordar todos os dias com propósito, com a sensação de que estava fazendo diferença. Daniela se tornou parte constante da minha vida. Jantávamos juntos toda semana, conversávamos quase diariamente, trabalhávamos lado a lado no instituto. Ela era a família que eu não sabia que tinha, a conexão com Lucas que permanecia viva. Um dia, enquanto revisávamos relatórios do instituto, ela comentou: "Sabe, Roberto, eu acho que o Lucas estaria orgulhoso do instituto, de como você transformou a dor em algo construtivo, de como você e eu nos tornamos próximos." "Eu espero que sim", respondi. "Eu realmente espero que onde quer que ele esteja, ele saiba que não foi esquecido,
Que o amor que ele espalhou no mundo continua se multiplicando através das pessoas que ele tocou. Daniela sorriu. Ele sabe. Tenho certeza que sabe. Hoje, 2 anos após a morte de Lucas, o Instituto atendeu mais de 400 pessoas. Expandimos para uma sede maior, contratamos 6 psicólogos, implementamos grupos de apoio, criamos programa de prevenção ao suicídio, recebemos doações de empresas, apoio da prefeitura, reconhecimento da mídia. Mas mais importante que qualquer prêmio ou reconhecimento são as cartas que recebo. Cartas de homens que estavam à beira do abismo e encontraram ajuda a tempo. Cartas de famílias agradecendo por termos salvado seus pais, irmãos, filhos. Cartas dizendo que o Instituto Lucas Nogueira mudou suas vidas. Guardo cada uma dessas cartas numa pasta especial. E nas noites difíceis, quando a saudade de Lucas aperta, eu as leio. Leio e lembro que a dor tem propósito, que da tragédia pode nascer esperança, que uma vida perdida pode salvar centenas de outras. Marcelo Santos cumpriu 2 anos de prisão e foi liberado para regime aberto. Perdeu tudo o que tinha conquistado com suas fraudes. Vive agora numa kitnet em bairro periférico. Trabalha como vendedor de loja de suplementos. Pessoa completamente diferente do homem arrogante que seduzia mulheres ricas. Vez ou outra alguém o reconhece e faz questão de lembrá-lo dos crimes. Ele carrega o estigma, a vergonha pública, e vai carregar pelo resto da vida. Camila, segundo soube por conhecidos em comum, mudou-se para o interior de São Paulo. Conseguiu emprego numa empresa pequena de marketing, mora sozinha, mantém vida discreta. Nunca se casou novamente. Nunca postou mais nada nas redes sociais. Vive, aparentemente, tentando se redimir silenciosamente. Não sinto mais raiva dela. O tempo e o trabalho no instituto me ensinaram sobre complexidade humana, sobre como pessoas machucam outras não por maldade pura, mas por fraqueza, por escolhas ruins, por não saberem lidar com suas próprias feridas. Camila foi vítima e vilã ao mesmo tempo. Não a perdoo completamente, mas entendo que ela também sofreu. E que também está tentando, ao seu modo, ser melhor. Quanto a mim, minha vida mudou de formas que nunca imaginei. Fechei a oficina mecânica depois de 40 anos. Dedico todo o meu tempo ao instituto agora. É meu propósito, minha missão, minha forma de manter Lucas vivo. Daniela se tornou a filha que nunca tive. Ela me chama de pai agora, e eu a chamo de filha. Passamos feriados juntos, comemoramos aniversários, compartilhamos a vida. Lucas nos deu esse presente, mesmo na morte. Nos deu um ao outro. Ainda visito o túmulo dele toda semana. Levo flores, converso com ele, conto as novidades do instituto. E sempre termino dizendo a mesma coisa. Obrigado, filho. Obrigado por me ensinar sobre amor, sobre perdão, sobre transformar dor em propósito. Você fez minha vida ter sentido. E continua fazendo, mesmo não estando mais aqui. A foto de Camila bebendo champanhe no dia do enterro ainda existe em algum canto da internet. Mas não é mais importante. Não é o que define essa história. O que define é o amor de um pai por seu filho. É a força de transformar tragédia em esperança. É a coragem de continuar vivendo quando tudo parece perdido. É a certeza de que vidas que se vão deixam marcas que nunca se apagam. Lucas morreu aos 32 anos. Mas através do instituto, através de cada pessoa que ajudamos, através de cada vida salva, ele continua vivo. E continuará. Para sempre.